Olá pessoal, nós estamos dando sequência aqui ao estudo da Gênesis no capítulo 1, comentando o item 41. Vai ser um breve comentário, mas é muito interessante porque aqui nós entendemos a conexão do Espiritismo dentro de uma perspectiva histórica da tradição judaico-cristã espírita, né? A gente até observa isso no dia a dia, as pessoas tendo um certo conflito entre ter dificuldade de se assumir cristão ou católico ou espírita. Muitos dizem que são católicos, simpatizantes do espiritismo, ou têm medo de dizer que são católicos e ao mesmo tempo espíritas e não sabem exatamente se uma coisa é certa ou errada, ou se está certo, né, do ponto de vista conceitual que eu estou dizendo, não do ponto de vista moral, tá? Às vezes até do ponto de vista moral e ético também as pessoas têm um certo conflito assim, mas na perspectiva espírita, é, como é que funciona isso, né? Assim, como é que a gente posiciona isso historicamente? Como é que o Kardec traz isso, né? Como é que os espíritos se posicionam a respeito do que é o espiritismo nessa visão histórica, né? Dentro da tradição judaico-cristã. Basicamente é o seguinte: imagina uma linha e aí nessa linha você tem um judaísmo. Para muitos judeus tinham vários profetas. Basicamente é o seguinte: quando Jesus vem, os judeus que entenderam que Jesus era o Cristo, assim, o Filho de Deus, o enviado, esses passaram a ser os cristãos, certo? Então, existem aqueles judeus que naturalmente não são cristãos. Por que eles não são cristãos? Porque eles continuam acreditando que o Cristo ainda não veio. Né? Esse enviado ainda não veio. Tá? Basicamente é isso. Aí, entre os cristãos, você tem ali, né, as várias igrejas, etc. Paulo teve esse papel importante de trazer os gentios, né, ou seja, as pessoas que não eram, né, do segmento judaico, né, mas para poderem ser batizadas, etc., e se tornarem cristãos. Então, assim, muitas pessoas que não são de origem judaica podem se tornar cristãs. Você tem aí a igreja ortodoxa e tal, etc. E tem aí a igreja católica aqui no mundo ocidental, tá? Mas basicamente é o seguinte, tem uma promessa lá no Evangelho que é do Consolador prometido. Na visão espírita, os espíritos, eles se apresentam, né, o espírito da verdade se apresenta para Kardec e como Consolador prometido, tá? Então, o que são os espíritas? O que é o espiritismo? Na visão espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, observe que continua. Então, os cristãos que acham que o espiritismo é o Consolador prometido por Jesus se denominam espíritas. E naturalmente são cristãos, porque acreditam no Cristo. E podem ser judeus ou não, no sentido tradicional histórico. Mas naturalmente isso está conectado, do ponto de vista religioso, numa tradição de uma revelação mosaica, uma revelação de Jesus, e uma terceira revelação, que é a revelação dos Espíritos. Para aqueles cristãos que entendem que o Espiritismo não é o Consolador prometido, eles seguem cristãos do mesmo jeito e entendem que o Consolador ainda virá. É basicamente isso, ou seja, é uma estrutura semelhante à ideia dos judeus que ainda acreditam que Jesus não veio. Os que acreditam que veio se tornaram cristãos. Os que acreditam que não veio continuam judeus. Os cristãos que entendem que o Espiritismo é o Consolador prometido continuam cristãos, mas espíritas, porque entendem que o Espiritismo é o Consolador prometido. Os que entendem que o Consolador prometido ainda não veio, que não é o Espiritismo, ou que possam entender isso ou não tenham refletido sobre isso, continuam se entendendo católicos, ou protestantes, ou o que for. E aí vem a questão, mas eu preciso, eu acredito que o Espiritismo é o Consolador prometido, eu preciso mudar a minha denominação religiosa? Não necessariamente. Você pode continuar se considerando católico, protestante, o que for, e se tiver a crença nos fundamentos espíritas, né, a gente tem estudos aqui estatísticos, né, do Datafolha, por exemplo, mostrando que existem inúmeros católicos, né, de pessoas que acreditam no fundamento, por exemplo, da reencarnação, mesmo sendo contrário
ao fundamento teológico da doutrina religiosa que elas se declaram filiadas, né? Enfim, existe uma questão de crença fundamental num princípio que não necessariamente está totalmente fundamentado na sua denominação religiosa, né? No caso do Espiritismo, as pessoas acreditam na reencarnação. Mas é engraçado porque no próprio estudo desse estudo da Datafolha, existem espíritas que não acreditam em reencarnação. Você vê como é que existe a grande diversidade humana, né? Apesar do Espiritismo professar a reencarnação como um princípio, que explica várias coisas, existem, segundo a pesquisa do Datafolha, pessoas que se declaram espíritas e que não acreditam no princípio da reencarnação, por exemplo. Então, lembrando, né, assim, que existem várias pessoas que a denominação espírita foi um termo criado por Kardec. Então, dizer espírita kardecista é uma redundância. A gente sabe que várias outras religiões acabam se apropriando do termo espírita de forma inadequada, do ponto de vista conceitual, mas é o que acontece, por falta de conhecimento mesmo. Mas basicamente é essa espero que isso possa te dar mais clareza aí para você entender. O Emmanuel tem uma frase numa das obras subsidiárias, salvo engano, no livro Religião dos Espíritos, que ele fala isso, que o Espiritismo não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões, né? Nesse sentido de que, considerando que ele traz princípios que são revelações dos Espíritos, ele traz verdades que as religiões naturalmente vão chegando a elas. E para isso as pessoas não precisam deixar de ter a sua filiação religiosa, elas não precisam mudar o nome da sua filiação religiosa, porque na verdade elas vão chegando a si mesmas, por si mesmas, a crença nos princípios que acabam sendo os princípios fundamentais que estão nas religiões e que é o que vai sobrar de todas as religiões, vão ser as verdades fundamentais que na visão espírita são as verdades que estão no universo, que os espíritos de todas as religiões estão trazendo através dos médiuns de todos os cantos do mundo, né? É despretensioso isso nesse sentido, porque são verdades universais. E quando o Espiritismo coloca que é fora da caridade não há salvação e não fora do Espiritismo, num primeiro momento poderia parecer pretensioso se o Espiritismo declarasse tudo isso, os espíritos declarassem tudo isso e obrigasse as pessoas a serem espíritas. Mas na medida em que ele traz que as verdades espirituais estão aí e que isso vai ser descoberto com o tempo, mas que para você ser salvo, na verdade você precisa ser um homem ou uma mulher de bem, né, que é fora da caridade, e não fora do espiritismo, que não há salvação, então isso torna essa colaboração totalmente isenta, porque ela desobriga totalmente as pessoas de se tornarem espíritas ou se declararem espíritas, assim, no sentido da filiação religiosa, porque elas vão ser consideradas mais pelas suas obras, né, nesse sentido, do que pelo que elas estão professando, declarando como filiação religiosa, né. O próprio Cristo dizia isso, né. Ele não conclamou ninguém a não ser a prática do bem, né. Ele dizia que vai separar da direita e esquerda quem visitou as pessoas nos presídios, quem matou a sede, quem estava precisando, matou a fome, vestiu os nus, etc. Né? Então é a prática das boas obras mesmo, que na visão espírita, na visão cristã, que vai nos definir, né? E não o que a gente diz ser, né? Não simplesmente dizer se é espírita ou não, nesse aspecto. Claro, isso tudo dentro de uma visão espírita, tá certo? Respeitando as outras visões religiosas que pensam de outras formas e que defendem a ideia de que você precisa se declarar religioso com aquela filiação religiosa para você ser salvo, etc. Isso aí é uma visão diferente da visão espírita, mas que naturalmente a gente também deve respeitar. Não é isso? Um grande abraço, até o próximo vídeo.